Olá, sejam todos muito bem-vindos à revisão de véspera para PGM Vitória aqui no Aprovação PGE. Mas antes de começarmos, deixa eu dar um recado especial. No dia 14 de outubro, 14/10, isso mesmo, nós apresentaremos o nosso acesso total Procuradorias aqui no nosso YouTube. E quem estiver conosco terá um desconto especial. Então não perde tempo, clica no link que está aqui na descrição desta aula e você se inscreverá na lista VIP. E agora, uma boa revisão para PGM Vitória. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a esse nosso revisão de véspera focado na PGM Vitória. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte, ex-procurador do estado de São Paulo e vou estar aqui com você para conversarmos dos pontos mais importantes para a PGM Vitória. Perfeito? Meus amigos, antes de nós iniciarmos, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para você tirar dúvidas destes nossos pontos aqui, que nós vamos tratar nesse encontro, como também de todo e qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais na sua aprovação. Muito bem, pessoal. Vamos dar início e eu começo com você com a temática de licitações e contratos. E, na verdade, eu trago aqui um julgado importantíssimo do STF sobre competência legislativa em licitações e contratos. Vou dar um passo atrás com você e te relembrar que a Constituição estabelece uma competência legislativa privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. Anote isso aí. A Constituição assegura uma competência legislativa privativa da União, mas para legislar sobre normas gerais, o que significa dizer que estados e municípios possuem competência para legislar sobre licitações e contratos sobre aspectos específicos. Dessa forma, o Supremo entendeu ser constitucional ato normativo municipal editado no exercício de competência legislativa suplementar que proíba a participação em licitação ou a contratação de agentes eletivos, de ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau e de demais servidores públicos municipais. Constitucionalidade dessa lei municipal é legislar sobre aspectos específicos. Bom, o Supremo, por outro lado, venha cá, entendeu ser inconstitucional a lei estadual, mas eu poderia dizer aqui também a lei municipal, que autoriza aos seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo aos seus integrantes por meio de venda direta. O que o Supremo aqui está dizendo é que a contratação, normas relacionadas à contratação direta são normas gerais e que, portanto, cabe à União legislar. Não poderá municípios, não poderá estados, não poderão, municípios e estados editarem leis autorizando a Secretaria de Segurança Pública
a vender diretamente as suas armas de fogo aos seus integrantes. Porque isso é legislar sobre norma geral, é legislar sobre contratação direta, e isso é competência privativa da União. Agora, também, por outro lado, venha cá, o Supremo entendeu que é constitucional a lei municipal que, ao regulamentar apenas o seu interesse local, sem criar novas figuras ou institutos de licitação ou contratação, estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e a relicitação dos contratos de parceria entre município e a iniciativa privada. Pessoal, o Supremo entende aqui, que o município se valeu do artigo 30, incisos 1 e 2 do texto constitucional, legislou no interesse local e suplementou a legislação federal e estadual naquilo que couber, que no caso a legislação federal, a lei de relicitação. O município, ao estabelecer diretrizes gerais sobre licitação e contratação, na verdade, sobre prorrogação e relicitação, sem criar novas figuras de licitação ou de contrato, o STF entende que o município não avançou em temas de caráter geral, cuja competência seria privativa da União. O município apenas disciplinou aspectos da gestão administrativa dos contratos de parceria. Perfeito? Maravilha. Ainda sobre licitações, pessoal, eu quero relembrar a você que é possível que entre duas ou mais propostas haja um empate. E a Lei 14.133 trouxe, então, critérios de desempate. Esses critérios que precisam ser analisados, veja, nesta ordem. Primeiro, a disputa final, em que os licitantes vão apresentar nova proposta, avaliação de desempenho contratual prévio, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres e desenvolvimento pelo licitante de programas de integridade. Nesta ordem, havendo empate entre duas ou mais propostas, nesta ordem precisam ser observados os critérios de desempate. Se em algum momento ali desempatar, maravilha, acabou. Agora, permanecendo o empate, a lei lista outros 4 critérios. A lei estabelece que vai se verificar se os bens e serviços foram produzidos ou prestados por empresas que estejam localizados no âmbito da administração estadual licitante ou no estado da administração municipal licitante. Não desempatando, empresas brasileiras. Não desempatando, empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia. Não desempatando, empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Política Nacional sobre as Mudanças do Clima. Esses são os critérios previstos na Lei 14.133. Veja que não há a previsão do sorteio, mas o sorteio pode ser critério de desempate caso esteja previsto na legislação estadual ou municipal. Perfeito? Não tem previsão na 14.133, mas pode vir em legislação estadual e municipal. Um outro ponto que eu quero estudar com você da parte de contratos, para finalizarmos aqui esse ponto e irmos para outra matéria, se refere à aplicação de sanção, que é fruto do poder disciplinar.
quando a administração pública sanciona o licitante, sanciona o contratado, ela está se valendo do seu poder disciplinar. O poder dever da administração de apurar infrações e de aplicar penalidades a servidores, que não é o caso, como vai ser o caso aqui, de particulares que se submetam ao regramento administrativo, que tenham um vínculo especial com a administração, como é o caso de licitante, como é o caso de contratado. Aqui estão as sanções: advertência, multa, impedimento, declaração de inidoneidade. Pessoal, a advertência, que tem um caráter pedagógico, educativo, vai ser aplicada exclusivamente nos casos de inexecução parcial do contrato. Ponto. Vem cá. A multa, a lei estabelece o patamar mínimo e o patamar máximo. A multa não pode ser inferior a meio, nem superior a 30% do valor do contrato. E a multa pode ser aplicada em qualquer das infrações, e digo mais, a multa pode ser aplicada de maneira isolada ou cumulativa. E ainda, nós temos o impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar, em que a grande importância dessas sanções é exatamente a diferença entre elas. Veja, o impedimento de licitar e contratar impede o sujeito de licitar e contratar com a administração direta e indireta do ente sancionador, pelo prazo máximo de 3 anos. Se o município de Vitória aplica o impedimento, o sujeito não poderá licitar ou contratar com a administração direta e indireta do município de Vitória, pelo prazo máximo de 3 anos. Já a declaração de inidoneidade impede o sujeito de licitar e contratar com todo mundo, com a administração direta e indireta de todos os entes federados, pelo prazo mínimo de 3 e máximo de 6 anos. Perfeito? São os pontos que eu gostaria de conversar. Mudo de tema e passo a estudar com você a improbidade administrativa, notadamente alterações da 14.230 e jurisprudência julgados do STJ e STF. Começo com você com a discussão da retroatividade da lei de improbidade, e aí o nosso estudo é o tema 1199. Perfeito? Pessoal, Supremo Tribunal Federal estabeleceu como marco para aplicar retroativamente ou não os aspectos benéficos da lei de improbidade o trânsito em julgado. O primeiro caso enfrentado pelo Supremo foi a revogação da modalidade culposa. Então, olha só, hoje você sabe, para que haja ato de improbidade tem que ter dolo, e é dolo específico. Tem que ter o fim de alcançar o resultado pretendido. Então veja o seguinte, se o sujeito pratica um ato culposo antes da 14.230 e tem trânsito em julgado antes da 14.230, o sujeito vai responder pelo ato culposo. Não haverá aplicação retroativa. Todavia, se o sujeito pratica um ato culposo antes, vem a 14.230 e não tem trânsito em julgado, haverá aplicação retroativa da revogação da modalidade culposa e o sujeito não responderá. Mas atenção, não é uma aplicação
automática da revogação da modalidade culposa. Repito, não é uma aplicação automática. O juiz vai ter que analisar diante do caso concreto a figura do dolo ou não. Pessoal, esse mesmo entendimento, venha cá, também vai ser aplicado no que tange à revogação do artigo 11, incisos 1 e 2, e também da revogação do dolo genérico, porque agora não é qualquer dolo, é o dolo específico. Então o que eu quero dizer? Artigos 11, inciso 1 e 2, principalmente o inciso 2, que fala lá, retardar ou deixar de praticar ato que deveria praticar de ofício. O sujeito praticou essa conduta antes da 14.230 e tem trânsito em julgado antes da 14.230. Pessoal, ele responde. Agora, se ele praticou antes, vem a 14.230, não tem trânsito em julgado, aplica retroativamente. E se ele pratica essa conduta depois da 14.230, por improbidade, ele não responderá. Aí a mesma coisa com o dolo genérico. Dolo genérico antes, com trânsito em julgado antes, responde. Dolo genérico antes, vem a lei sem trânsito em julgado, não responderá mais. Maravilha. Vem cá. Perda da função. Pessoal, qual vínculo o sujeito perde? Hoje, o sujeito vai perder o vínculo que ele tiver no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória. O que eu quero te dizer? Se o sujeito pratica o ato como vereador, mas no momento do trânsito em julgado ele está como prefeito, ele vai perder o vínculo, o cargo de prefeito. Porque o dispositivo da lei que limita o vínculo do cometimento da infração não está valendo, ele está com a sua eficácia suspensa. Maravilha. Importantíssimo. Se eu tivesse ficha para jogar, eu ia jogar bastante nesse caso aqui. O agravo interno no agravo em recurso especial 1206630. Olha o que diz o caso. Não obstante a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos no artigo 11, a nova previsão específica em seus incisos de violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade evidencia a verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. Para eu te explicar e você entender isso aqui, é o caso, é o exemplo, é o caso concreto enfrentado pelo STJ. Sujeito, antes das alterações da 14.230, procedeu uma publicidade institucional, gerando a sua promoção pessoal. E o Ministério Público ajuizou a ação de improbidade com base no caput do artigo 11, falando que haveria ali uma violação genérica a princípios. Veio a lei 14.230 e acabou com a hipótese de violação genérica a princípios. Agora tem que estar previsto no rol taxativo do artigo 11. Para azar do sujeito, o artigo 11, venha cá, no seu inciso 12, estabelece exatamente que a publicidade institucional indevida, aquela que gera promoção pessoal do agente ou da autoridade, é ato de improbidade que viola princípios. Então, olha só, o sujeito praticou uma publicidade institucional antes da Lei 14.230. Com a Lei 14.230 acabou a violação genérica. O artigo 11 caput não é mais violação genérica a princípios, precisa estar num dos incisos do artigo 11. E o artigo 11 trouxe essa hipótese. Então houve uma verdadeira continuidade
típico-normativa da conduta. Houve uma verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. E não haverá abolício e ele continuará respondendo. Perfeito? Pessoal, outro ponto interessante é o Supremo ter declarado constitucional e possível a colaboração premiada no âmbito da ação civil de improbidade. Colaboração premiada no âmbito da ação civil de improbidade, mas que precisa ser ajuizada pelo MP. A gente sabe que tanto as pessoas jurídicas quanto o MP têm legitimidade para a propositura da ação de improbidade e para a celebração do acordo de não persecução civil. Todavia, para se utilizar da colaboração premiada, apenas o MP vai ter legitimidade. E o STF estabelece diretrizes para essa colaboração premiada. O juiz vai ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, e vai analisar a regularidade, a legalidade e a voluntariedade da manifestação de vontade. As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade. Eu não posso mover a máquina única e exclusivamente com as declarações do colaborador. Tem que ter outros elementos de prova. Bom, a diretriz para mim mais importante, a obrigação de ressarcimento ao erário deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para indenização. Obrigação de ressarcimento precisa ser integral. Se o dano gerado é de 1 milhão, tem que ressarcir 1 milhão. Eu não posso negociar, transacionar isso. Mas eu posso negociar em torno do modo das condições. Vai pagar à vista, vai pagar parcelado, vai pagar em dinheiro, vai pagar em bens? Isso eu posso negociar. O valor, não. Venha cá, como eu disse a você, o acordo deve ser celebrado pelo MP. E a pessoa jurídica vai atuar como interveniente e precisa ser homologado pelo juiz. Acordos já firmados somente pelo MP ficam preservados até a data. Perfeito? Ponto. Pessoal, outro ponto, outro caso que eu quero discutir com você sobre improbidade administrativa é a indisponibilidade de bens, que com a Lei 14.230, a indisponibilidade de bens passou a ser considerada uma tutela de urgência, porque vai ter que demonstrar perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. E isso é tutela de urgência, deixando de ser tutela de evidência. De acordo com o STJ, o requisito da urgência tem aplicação imediata aos processos em curso, haja vista que a matéria tem caráter processual e matéria processual se aplica imediatamente. Perfeito? Então, aplica-se o requisito da urgência já aos processos em curso, inclusive anteriores à Lei 14.230. Bom, a lei estabelece o contraditório prévio para a decretação da indisponibilidade de bens. Tem que ter oitiva do réu em 5 dias, mas atenção, pode ser decretada sem a oitiva prévia do réu, quando o contraditório prévio comprovadamente frustrar a efetividade da medida. Maravilha! Aí vem aqui comigo, ó, e isso aqui também é muito bom para estar em prova, porque tem um julgado importantíssimo do STJ sobre. Diz a lei que, havendo mais de um réu na ação,
a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na inicial como dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Então, havendo mais de um réu, a somatória dos valores não pode superar o montante indicado na inicial. Então, imagine que o dano ao erário tenha sido de R$1 milhão e que tenha 4 réus. O somatório não pode ultrapassar 1 milhão. Mas a lei não está dizendo que precisa haver uma divisão equitativa. Então, se eu tenho 1 milhão de dano e 4 réus, cada um só poderia ter decretado em disponibilidade 250 mil. A lei não está dizendo isso. Então, anota que, de acordo com o STJ, há solidariedade entre os corréus da ação de improbidade. De modo que a constrição deve recair sobre os bens de todos eles, sem divisão de cota parte. Então tem A, B, C e D como réus. 1 milhão pode recair sobre o A, sobre os bens do A, 800 mil, problema nenhum. Sobre o B, 50 mil, sobre o C, 150. O que não pode ter é ultrapassar, o que não pode acontecer é ultrapassar o montante. Não precisa haver uma distribuição de cota parte. Perfeito? Pessoal, a indisponibilidade de bens não incide sobre o valor da multa aplicada e não incide sobre o acréscimo decorrente de atividade lícita, superando entendimentos da jurisprudência do STJ. Vamos fechar a improbidade. Fica vedada a decretação da indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos, como também fica vedada a decretação da indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Maravilha. Pessoal, vamos para a temática da responsabilidade civil do Estado. E hoje os julgados mais importantes da responsabilidade civil do Estado é o conflito armado entre policiais e bandidos durante operações policiais. E eu começo com você com esse primeiro julgado, que diz que no caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência da sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois ele nexo é presumido. Então veja, confronto entre policiais e bandidos presume a responsabilidade do Estado. Presume a responsabilidade do Estado. E caberá ao Estado provar a exclusão do nexo causal, provar um caso fortuito, uma força maior, uma culpa exclusiva da vítima, uma culpa exclusiva de terceiro. Isso é reforçado em um outro julgado do STF, que diz que o Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco administrativo, e que é ônus probatório do ente federativo demonstrar possíveis excludentes de responsabilidade. E atenção, perícia inconclusiva sobre a origem do disparo não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado. Isso é maravilhoso para cair na sua prova. Vamos mudar de tema, vamos passar agora para uma série de julgados de STF e STJ sobre tema de concurso público e agente público. Começando, venha cá, com esse.
Trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se um regime contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Então preste atenção. Servidora, gestante, titular de cargo em comissão ou que exerça função temporária tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória. Ainda que seja cargo em comissão e função temporária que tem a transitoriedade e a precariedade como características, ainda assim terá direito a esses dois benefícios. Ótimo. Outro, caríssima de prova. Trago para você o seguinte, olha, a suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3 da Constituição, ou seja, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos, não impede nomeação e posse de candidato aprovado em concurso, desde que não incompatível com a infração praticada, em respeito à dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração. E o efetivo exercício fica condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções que vai analisar a compatibilidade de horários. Resumindo para você, o que o STF aqui entendeu? Que condenados aprovados em concurso, têm o direito condenados aprovados em concurso podem ser nomeados e empossados, desde que não haja incompatibilidade entre o crime e o cargo que ele vai exercer e que haja compatibilidade de horários entre o regime da pena e o exercício da função. Perfeito? Isso é muito bom para estar em prova. Também veja, venha cá, projeto ADI 7229, que vai nos dizer o seguinte, olha, a transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior com atribuições distintas constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, inciso 2. Pessoal, preste muita atenção no seguinte. É absolutamente possível que mude-se a exigência de nível médio para nível superior para um cargo público. Uma carreira exige nível médio. É possível que venha uma nova lei, altere o requisito e passe a exigir a partir dali nível superior. Pode, problema nenhum. O que não pode é mudar de nível médio para o nível superior, acrescendo atribuições, estabelecendo atribuições distintas. Isso é modalidade de provimento derivado vedado pelo texto constitucional, pelo artigo 37, inciso 2, porque o sujeito vai exercer funções para as quais ele não fez concurso. Maravilha. Vamos lá. Mais um julgado muito bom de prova. Veja, é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato aprovado, que, embora acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante, nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Olha só, o sujeito tem uma doença grave, mas não tem sintoma incapacitante, nem restrição para o exercício do cargo. Não se pode vedar a posse deste sujeito. Perfeito? Maravilha.
Mais um caso. Trago para você o RE 688267. Empresa pública e sociedade de economia mista, seja prestadora de serviço público, exploradora de atividade econômica, tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados, não se exigindo processo administrativo. Preste muita atenção. Empregado público de estatal, qualquer que seja prestadora de serviço público, seja exploradora de atividade econômica, empregado público não tem direito à estabilidade. Empregado público não tem direito à estabilidade. Todavia, eles terão direito à dispensa motivada, que não exige justa causa. Exige-se motivação, que seja devidamente motivada. Não se exige justa causa. Pode ser uma crise econômica. Não é justa causa, mas é devidamente motivada. E não precisa de PAD, não precisa de processo administrativo disciplinar. Vai estar em prova. Como também tem grandes chances, venha cá, este recurso especial do STJ, que diz que o candidato aprovado em concurso pode assumir cargo que, segundo o edital, exige ensino médio profissionalizante ou completo concurso técnico em área específica, se ele não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. O que é o caso aqui? O edital exige que o sujeito seja técnico em enfermagem. O edital exige que o sujeito seja técnico em enfermagem. O sujeito não é técnico em enfermagem, ele é bacharel em enfermagem. O STJ diz: vai poder participar do concurso e, se aprovado, nomeado, empossado e tomado exercício. O STJ faz uma análise econômica do direito e considera as consequências práticas da decisão com base na LINDB. E fala, isso é benéfico para a administração, que vai ter candidatos mais qualificados, de melhor qualificação, e ainda vai pagar menos. Isso é materialização do princípio da eficiência. Outro julgado. RE 1211446. Servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito à licença maternidade. Se a companheira se valeu do benefício, vai fazer jus à licença, ao período equivalente à licença paternidade. O que é o caso? Duas mulheres, união homoafetiva, é feita inseminação artificial em uma delas. A não gestante tem direito à licença maternidade. Se a sua companheira se valer do benefício da licença maternidade, o que a outra vai ter direito é ao período equivalente da licença paternidade. Perfeito? Maravilha. Vem cá. Esse também é outro que eu sempre estou esperando nas nossas provas. Prova objetiva, prova discursiva, isso vai estar presente em algum momento. Isso é cara de nossa prova, pessoal, da nossa banca, inclusive. Olha aqui. É ilegal a não concessão de progressão funcional de servidor quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referente a gasto com pessoal, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor decorrente de determinação legal. Preste muita atenção. O ente federado atingiu o limite prudencial. No meio dessa situação, o servidor cumpriu os requisitos para a progressão,
A administração negou a progressão funcional. Não pode. A progressão funcional é direito do servidor. Porque, veja pessoal, o sujeito obteve a progressão durante o limite prudencial, mas a progressão é assegurada por uma lei prévia, por uma lei anterior à progressão ao limite prudencial. E a própria LRF excepciona e concede, e é possível conceder direitos a servidores assegurados por lei. E veja, venha cá, a progressão funcional é ato vinculado. E naquela classificação de atos simples, complexos e compostos, a progressão funcional, de acordo com o STJ, também é um ato simples, que não depende de aprovação ou homologação por outro órgão. Olha outro julgado, muito bom para estar em prova. Exigência de requisitos previstos em edital para nomeação em cargo público não pode ser afastada por legislação posterior mais benéfica ao candidato. Veja, existe uma Lei 1 e sob a vigência da Lei 1 foi publicado o edital, que exigia, de acordo com a lei, nível superior para o exercício daquele cargo. Foi publicado o edital, maravilha, o concurso está em andamento, vem uma lei e altera a Lei 1. E agora fala, eu não preciso mais de um curso de nível superior, basta curso de tecnólogo. As pessoas que se beneficiariam disso impugnaram e falaram, peraí, então tem que alterar o edital. O STJ diz, não tem. Porque mudanças posteriores, exigência de outro requisito, ainda que mais benéfico, não alcança um concurso que já está em andamento. A partir dali, para os concursos que saírem a partir dali, aí sim vai ser esse novo requisito. Mas para aqueles que já foram publicados, para aquele que já foi publicado, vai com a legislação anterior. Vem cá, outro, muito bom, esse RE, que diz que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de aprovado fora das vagas previstas no edital, deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. A gente sabe que uma das causas que gera direito à nomeação é a preterição à ordem de classificação. Mas para gerar esse direito, a preterição tem que ter ocorrido durante a vigência do certame. Se o certame já tiver vencido, não há que se falar ali em preterição à ordem de classificação. Vem cá, esse também do STJ, importantíssimo. Negativa de banca examinadora de concurso em atribuir pontuação à resposta formulada de acordo com precedente obrigatório do STJ constitui flagrante ilegalidade. Olha só, preste atenção. A gente sabe que o STF tem aquele clássico entendimento de que critérios de correção de banca examinadora é mérito administrativo e o judiciário não adentra. Mas o próprio STF excepciona nos casos de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade. E o STF dá um exemplo. Ele fala lá, olha, a matéria cobrada na prova e a análise se está prevista no edital. O Poder Judiciário pode analisar. O STF diz, se a matéria cobrada na prova não está prevista no edital, isso é ilegalidade e o Judiciário pode adentrar. Vem agora o STJ e diz, se a banca se negar a pontuar precedente obrigatório do STJ, eu estou diante de uma flagrante ilegalidade. E, portanto, o Judiciário vai poder fazer o controle. Para fecharmos o tema de concurso e servidores, ADI 7492 diz o seguinte, reserva de vagas para candidatas do sexo feminino para ingresso na carreira de polícia militar, disposta em norma estadual,
não pode ser compreendida como autorização legal que as impeça de concorrer à totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos, isto é, com restrição e limitação a determinado percentual fixado nos editais. Porque o que acontece? Há leis Brasil afora que estabelecem o seguinte, olha, as mulheres, concursos de policiais, concurso de polícia, estabelece as mulheres serão reservadas o percentual de 10% das vagas. Quando a lei diz que vai ser assegurado o percentual de 10%, a lei está dizendo que é no mínimo 10%. Esta é a correta interpretação. É no mínimo 10% e não no máximo 10%. Então, interpretação que leve a entender que é no máximo é inconstitucional. Deve ser compreendida como um mínimo e não como um máximo. Maravilha. Vamos passar para desapropriação. E aí trago para você o RE 9222144, que no caso de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto, se o poder público não estiver em dia com o precatório. Pessoal, a indenização da desapropriação, se for para via judicial, o poder público vai pagar por precatório. Perfeito? Por quê? O poder público paga as suas condenações judiciais por precatório. Agora, vem cá. O que acontece na desapropriação? Você tem uma avaliação inicial e depois você tem uma avaliação final. Imagine que na avaliação inicial deu o valor de R$ 1 milhão. Na avaliação final ficou dado o valor de 1,5 milhão. Ou seja, é preciso complementar 500 mil. A regra é que esta complementação será feita por precatório. Somente será feita a complementação por depósito direto se o ente estiver em mora no precatório. Perfeito? Vamos caminhar para o fim e mais 2 julgados. Esse aqui, primeiro, ADI 7218, que diz ser inconstitucional por ofensa à unicidade orgânica da advocacia pública, normas locais que prevêem cargos e carreiras de advogado ou de procurador para viabilizar a criação ou manutenção de órgão de assessoramento jurídico no âmbito de autarquias e fundações de autarquias e fundações estaduais. A inconstitucionalidade da carreira de procurador autárquico. Perfeito? E para mim ainda mais importante é esse julgado aqui, olha, ADI 6331 é inconstitucional por ofensa à autonomia municipal e do concurso público para provimento de cargo, norma de Constituição que obrigue a criação de procuradorias nos municípios e permite a contratação sem concurso de advogados para nela atuarem. Perfeito? Então, olha só. A Constituição do Estado não pode impor a obrigatoriedade de criação de procuradorias por parte de municípios. Agora, se houver a procuradoria, tem que ser por concurso público provimento. Não pode ocorrer a contratação sem concurso público se houver a procuradoria institucionalizada. Agora, de vez para fechar, são inconstitucionais dispositivos de Constituição estadual que definem como atividade de risco análoga ao exercício da atividade policial a atuação de membros do MP, do Poder Judiciário,
da Defensoria, da Procuradoria de Estado e de Município, de oficiais de justiça e auditores fiscais de tributos estaduais, e a eles estendem benefícios previdenciários exclusivos dos servidores policiais. Inconstitucional esta situação. Perfeito? Maravilha. Fecho aqui com você. Pessoal, me coloco à disposição lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas desses nossos pontos e de qualquer outro ponto do direito administrativo. Perfeito? Obrigado, pessoal. Deixem um like aí no nosso vídeo. Valorize todo o trabalho aqui do Aprovação PGE. Perfeito? Valeu, pessoal. Boa prova. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.